Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Future of Work, o podcast que discute as tendências que estão transformando o mercado de trabalho. Essa é uma super parceria entre a WeWork e a Reconnect. Eu sou a Ana Gondim. Eu sou a Renata Rivetti e a gente vai falar um pouco sobre os desafios do mundo atual, uma sobrecarga, desmotivação, ambientes tóxicos e como é que a gente trabalha então para a construção de culturas de bem-estar que sejam aliadas aos negócios. Então, se você está interessado em saber um pouco mais e redesenhar o futuro do trabalho, esse podcast é para você. E hoje a gente tem uma presença ilustre aqui. Estamos com o Luiz Gonzalez, CEO da VidaLink, e que vai contar pra gente um pouco. Luiz, a gente quer saber sobre você e queria um pouco que você contasse dessa ideia incrível que é como surge essa empresa no mercado. Perfeito, Ana. Obrigado pelo convite. Renata também. É muito legal estar aqui com vocês falando desse futuro do trabalho, que acho que é uma preocupação nossa 24 horas por dia, né? Mas falando um pouco sobre meu background, né? Obviamente tenho um sotaque aqui, então não dá para legendar aí o podcast, mas eu sou filho de colombianos, nascido nos Estados Unidos, cresci lá, me eduquei lá, me formei em engenharia industrial e trabalhei em consultoria estratégica nos Estados Unidos e em vários países da América Latina. Depois decidi que queria empreender no Brasil. Então fiz um MBA na Wharton focado no empreendedorismo e também mestrado em estudos internacionais focado no Brasil. Tive a oportunidade de vir para cá para ajudar a abrir o escritório da Boston Consulting Group, que foi algo meio que empreendedor, porque né, eu fui a segunda pessoa no Brasil com essa consultoria. Mas logo depois de um ano, mais ou menos, decidi realmente seguir a paixão que tinha, que era de empreender, né? E sempre quis empreender num segmento que tivesse um impacto forte, um impacto social, que beneficiasse as pessoas. Tem muitos negócios que você pode ganhar dinheiro, mas talvez não te dão essa sensação de ter agregado algum valor ao mundo, né? Então, nessa procura de ideias, eu lembro que acho que uma das primeiras vezes no Brasil que eu tive que comprar um antibiótico, né, pensei que era como nos Estados Unidos, que o plano de saúde banca a maior parte do preço desse remédio. E me surpreendeu de que no Brasil não. Eu tinha um plano de saúde via empresa, se estava doente podia ir para o médico, se ele precisava algum exame diagnóstico eu ia no laboratório, depois ele prescrevia um remédio e tinha que pagar do bolso. Eu podia, mas pensei nas pessoas que não têm talvez esse nível de salário para poder absorver isso e na grande barreira que isso é. Então pesquisamos sobre o assunto e vimos que realmente no Brasil um dos principais problemas ou desafios com a saúde é realmente o acesso a medicamentos, porque é muito caro. E se pensarmos, é algo que é mais caro ainda para as pessoas de menor renda, né? Porque o remédio custa igual para qualquer um de nós. Mas dependendo da renda, tem famílias que comprometem 25%, 30%, 40% do orçamento familiar em medicamentos. Então decidimos criar o que nós chamamos na época um plano de medicamentos, né? Oferecemos para os planos de saúde que não tinham muito interesse em subsidiar né, na prevenção, digamos, e aí focamos no mundo corporativo, né? Então incentivávamos as empresas a subsidiar o medicamento para os funcionários, né, para que tivessem mais bem-estar, para que faltasse menos, e a empresa também ia ganhar, né? A empresa ia ganhar com menos absenteísmo, com controle do sinistro do plano de saúde, etc. Aí depois, por volta de 2018, 2019, a gente cresceu bastante no mundo corporativo e parou para pensar como que poderíamos impactar melhor, né? Ter um maior impacto na vida das pessoas. E aí foi quando a gente fez uma transição, na realidade aumentamos nossa abrangência para virar um plano de bem-estar corporativo. Né? Para nós, o primeiro passo do bem-estar era o medicamento para quem precisa do medicamento, mas depois vimos que tem uma série de outras coisas que trazem bem-estar, que hoje em dia é muito mais comum falar disso, mas na época não era, né? Então desenvolvemos pilares de saúde mental, de exercício físico, de nutrição e de desenvolvimento pessoal. Isso foi 2018, 2019, quando se falava muito pouco do bem-estar. Depois veio a pandemia e, logicamente, né, bem-estar virou uma palavra corriqueira na nossa linguagem. Todo mundo procura o bem-estar, as empresas querem oferecer mais bem-estar, a geração Z demanda, exige bem-estar e tem inúmeras empresas que abordam esse tema. Maravilhoso. Toda vez que eu ouço tua história, eu fico pensando o quanto que você foi inovador, né? De fato, de começar a falar de prevenção e não só do tratamento, né? Como é que a gente olha, cuida de quem adoeceu e também previne para quem, de repente, ainda não adoeceu. E eu acho que nesses últimos anos a gente vem passando exatamente por essa mudança, né? Por muito tempo a gente olhou o tema saúde mental, bem-estar, primeiro como um tabu,
nas empresas e agora muito trabalhando para quem já está adoecido. E com a Covid, com a geração Z, a gente percebe esse movimento de mudanças, né? A gente olhar para tudo isso de uma forma talvez mais proativa. Então, dentro da Vida Link, como você vem sentindo essas mudanças acontecendo, né? Qual a tua visão em relação à saúde mental, bem-estar? O que tem acontecido no mercado de trabalho? Perfeito. Realmente, como você mencionou, né, na pandemia, né, veio à tona o tema do bem-estar, né? E quando se fala bem-estar, um ponto central foi o tema de saúde mental, né? Todo mundo sentiu isso, não só durante a pandemia, mas parece que os reflexos foram ainda mais fortes pós-pandemia, né? Nós, na Vida Link, fizemos um estudo de nossa base de usuários e vimos que houve um aumento no consumo de medicamentos antidepressivos, né, de 37% se compararmos o primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2022. Ou seja, 37% é um baita de um pulo. E sabemos que por causa desse tabu tem muita gente que não procura o tratamento. Sim. Então imagine qual realmente foi o aumento em termos da necessidade desse tipo de apoio na vida das pessoas, né? Então, foi interessante que o tema de saúde mental virou um ponto central para as empresas, para os gestores, para as áreas do RH. Foram desenvolvidos diversos serviços pensando nessa necessidade, né? Então, tem inúmeros benefícios para as empresas, mas um ponto central, acho, né, que temos falado no passado, que não adianta só oferecer benefícios. Né? Que realmente a cultura de uma empresa, o estilo de gestão tem que estar muito alinhado com o bem-estar, porque não adianta você falar que quer o bem-estar dos seus colaboradores e depois pede para eles trabalhar no sábado e domingo, né? Porque não dá para sentir o impacto positivo aí dos esforços. Sim. E aí quando a gente fala nisso, né? Então as empresas tendo esse desafio, né? Eu acho que elas ainda estão entendendo e aprendendo como realmente garantir esse bem-estar. E aí eu queria saber, assim, o que você recomendaria como priorização para as companhias, né? Em relação à evolução dessa estratégia. Como que elas chegam lá, né, nesse processo? Perfeito. Na última pergunta, né? E um tema que a gente tem enfatizado muito tem sido o tema da equidade quando se fala do bem-estar. Né? Quando se fala de benefícios corporativos também. E por que equidade? Porque a gente percebeu que não todo mundo tem o mesmo ponto de partida. Né? Tem pessoas que têm talvez uma doença crônica ou estão passando por um tratamento de saúde mental, que além de terem desafios associados a isso, ninguém quer passar por isso, tem custos muito altos, né, para se tratar. Então, essas pessoas, o que a gente vê que estão dedicando parte do seu orçamento para esses cuidados, e dinheiro que talvez outras pessoas que não têm essa situação podem investir numa educação, numa certificação, numas férias de lazer que trazem um bem-estar para a pessoa, em algum ativo, né, no primeiro apartamento que for. Então, não todo mundo tem esse mesmo ponto de partida. É importante que os gestores reconheçam isso e tentem desenvolver benefícios para cada parte dessa população e trazer todo mundo ao mesmo ponto de partida, né? Um outro tema que a gente fala bastante é sobre a importância de prestar atenção nos grupos que existem dentro das empresas, especificamente olhando os grupos minorizados. Né? Porque também tem N desafios que você tem que olhar a realidade de cada subgrupo e atender essas necessidades para realmente ter um impacto no bem-estar. E o interessante quando você atende os grupos minorizados é que mesmo as pessoas que não fazem parte desses grupos observam que sua empresa está preocupada genuinamente com o bem-estar, que não tentar ter uma solução única que vai atender a todo mundo, porque isso não funciona. Então esses cuidados são bastante interessantes, né? E nós temos um caso que eu adoro falar sobre este caso porque admiro muito a atitude do nosso cliente, que é a Mondelez. E eles subsidiam 100% do processo de transição de gênero para pessoas trans. Nossa! Né? Então, é algo que um grupo minorizado, que já tem N desafios com essa decisão, né? E N custos. E em vez de por exemplo, excluir essas pessoas de certa forma do mercado de trabalho, na Mondelez eles apoiam completamente essas pessoas, né? E nos convidaram para ajudar, não só na parte de medicamentos e outros benefícios, mas também para subsidiar 100% dos hormônios necessários durante esse tratamento. Então é interessantíssimo falar com pessoas da Mondelez, eles falam com orgulho de algo que a empresa faz. Porque se uma empresa se preocupa assim por um grupo minorizado, né, imagine o cuidado que vão dar para os demais grupos.
Perfeito, né? A gente gostaria muito que várias empresas pensassem assim também. Mas o que eu sinto, Luiz, você que vem de consultoria, né? Eu também já me formei há muito tempo. Eu lembro que quando eu me formei, todo mundo queria ser trainee de uma grande multinacional e que a gente aceitava sobrecargas, lideranças tóxicas, um abuso de alguma forma, né? E ninguém questionava muito isso, a gente achava normal e banalizava. Hoje a gente vê, como você falou, a geração Z pedindo mais flexibilidade, qualidade de vida, autonomia. E eu acho que o próprio mercado vem sentindo essa mudança acontecendo. Mas como é que a gente começa a mostrar de fato para a alta liderança que essa construção de uma cultura de bem-estar, que passa desde dos benefícios até realmente rituais e uma forma mais saudável da gente se relacionar e olhar para o trabalho, como é que a gente mostra para a alta liderança que isso não é antagonista a resultados, né? Porque se de fato, quando você se formou, eu também, a gente achava que era obrigado a sobrecarga, né? Ser workaholic era bonito. A gente começa a entender que talvez isso não seja nem tão produtivo, né? Certamente não é tão saudável. Então, como que a gente leva essa nova visão para a alta liderança? Perfeito. Não, concordo contigo. Acho que nessa época era outro ritmo, né? Era outra expectativa e era uma corrida de 100 metros e não uma maratona. Talvez a gente reconhecia isso. Tenho que fazer isso, vou ralar 1 ano, 2 anos para ser promovido, etc. Mas isso não é sustentável, né? E hoje em dia a geração Z realmente, né, não quer isso, deixa isso bem claro, né? E às vezes a gente pode até olhar e reclamar um pouco, mas na realidade talvez eles que nos estão chamando a atenção um tema extremamente importante e que temos que abordar de uma forma diferente, né? Então acho que uma coisa importante dentro das empresas e falando com as lideranças é realmente esse reconhecimento de que apoiar as pessoas com relação ao bem-estar, com a saúde mental, na realidade vai fomentar melhores resultados e não um antagonista, né, como falamos, né? Então tem que, mas ao mesmo tempo tem que reconhecer que olha, nossa empresa também tem que produzir resultados. Né? Então não um ponto, não um extremo ou outro, né? Então, por exemplo, dentro da VidaLink, a gente começa a falar da importância do bem-estar desde o processo seletivo. Né? A gente tem que recrutar pessoas que acreditam que nosso serviço vai ajudar as pessoas, as empresas, tanto em termos pessoais como na produtividade e os resultados das empresas. E esse tema é extremamente importante quando se fala da liderança, né? Porque, né, um líder tem que estar muito conscientizado sobre esse fato, né, de que o apoio que dá para as pessoas, o entendimento, a empatia, vai gerar melhores resultados, resultados mais consistentes, vai aumentar a retenção das pessoas, né? Porque muita gente quer sair da empresa onde está hoje em dia, né, procurando alguma outra alternativa, porque estão insatisfeitos, porque estão cansados, porque estão sofrendo burnout. Então é importantíssimo as empresas, né, prestarem atenção nisso. Mas ao mesmo tempo, né, tem que ter resultados, então você tem que fazer continuamente conversar com suas equipes, né? Na VidaLink a gente faz check-ins mensais, avaliações trimestrais, com resultados, e eu digo, com metas definidas a cada trimestre, mas não são 40 metas, são 3 metas por trimestre, deixando claro o que é importante, o que é mais relevante para essas pessoas, né? E, obviamente, também tem que evitar a sobrecarga desnecessária, né? Estava, né, comentando que, por exemplo, eu mesmo aprendi a fazer pequenas mudanças no meu dia a dia. Às vezes estou trabalhando, talvez um pouco mais tarde que o resto do time, tenho uma dúvida, não quero esquecê-la, e antes mandava um WhatsApp na hora. Né? Agora mando um e-mail programado para entrar na caixa de e-mail, né, às 9h30, 10 horas da manhã do dia seguinte, para respeitar esse tempo das pessoas, né? Então acho que é uma mudança bastante importante. E também é importante, né, destacar para os líderes que quando percebem que tem algum desafio, alguma pessoa na equipe com um desafio, né, realmente abrir espaço. Sim. Para apoiar essa pessoa, para trabalhar em parceria junto com o time de recursos humanos e apoiar essa pessoa e conscientizar o resto do time de que talvez alguém está em uma situação específica que o resto do time tem que ajudar a trabalhar em direção dessas metas. E como gestores a gente também tem que saber balizar, né? E às vezes ajustar as próprias metas dependendo da situação. Acho que a empresa não pode ser mais um ofensor na saúde mental das pessoas, né? Exato. E aí, eu acho que, né, esse novo... as empresas têm cada vez mais tendo que, né, encarar esse desafio. E aí eu queria entender um pouco disso, né? Como que você acredita que a empresa pode verdadeiramente impactar na saúde mental? Perfeito. E aí eu queria fazer só mais um adendo, assim, que eu queria entender. Como tem sido... Se você tem sentido que ao longo dos anos a receptividade
ao seu produto tem aumentado também, né? Nesse sentido. Sem assim. dúvida, graças a Deus, né, tem aumentado, né? Realmente as pessoas estão pensando diferente. Sim. As pessoas estão percebendo realmente a importância de apoiar o bem-estar, porque é pelo bem da pessoa, é pelo bem da empresa. E ao final do dia, todo líder também é uma pessoa. Também tem sua vida pessoal, também procura equilíbrio. Às vezes tem a família, outros objetivos, né, na vida que tem que realmente aprender a equilibrar. Né? Antes a gente tinha a persona do Luiz profissional e Luiz pessoal, mas somos uma pessoa única, né? E temos que poder ser autênticos e genuínos tanto nos horários nos quais estamos trabalhando como fora deles. Né? Mas acho que tem tido uma evolução bastante interessante com relação aos cuidados com saúde mental. Acho que na pandemia ninguém sabia o que fazer. Então alguém falava, não, vou fazer uma palestra na empresa, outra pessoa talvez contratava um serviço de teleterapia, e pronto, porque realmente ninguém sabia, não estamos tão acostumados a lidar com essas situações. Mas desde a pandemia tenho visto uma evolução das empresas que estão valorizando um tratamento mais holístico, mais de ponta a ponta, porque não existe uma solução numa bala de prata específica. Então, olha, tem que ter palestras de conscientização, é importante oferecer, né, teleterapia, se você tem um plano de saúde, oferece acesso a psiquiatras, e às vezes o psiquiatra vai prescrever um medicamento, né, para, né, como um antidepressivo, e também subsidiar isso. Então, olha de ponta a ponta, né, a situação de bem-estar, de saúde mental das pessoas, ver como que eu posso, né, abordar todos os momentos da trajetória de uma pessoa quando está lidando com um transtorno de bem-estar da melhor forma possível. Perfeito. Tava pensando que hoje a gente vive, o RH tem grandes desafios, né? Talvez tratar quem já adoeceu, e isso de fato é super importante. O outro talvez seja prevenir o adoecimento, né? Então, como é que a gente cuida das pessoas e como é que os líderes mudam de hábitos, atitudes para que as pessoas não adoeçam mais, e por fim promover esse ambiente de bem-estar, saúde mental, né? Felicidade corporativa. Hoje, o que você que lida muito com RH, o que você sente? Quais são as dores do RH, né? Porque tem essa dor também, inclusive, do RH não ser um super-herói, né? Sim. E não ser um tema só dele. Então, como que você enxerga que hoje o RH tem enfrentado esses desafios? Perfeito. E até antes de responder essa pergunta, você mencionou o termo super-herói, e lembro que na pandemia se falava muito do pessoal frente de linha, né? Seja, né, nos hospitais, seja nos serviços essenciais como super-herói. E eu acredito que faltou falar das pessoas de recursos humanos como super-heróis. Verdade. Porque, né, essas pessoas também estão passando por todas as mesmas sensações e ainda apoiando as equipes. Então, acho que foi, né, uma tripla jornada, de certa forma, né, um reconhecimento, acho que é importante das pessoas que cuidam de nossas pessoas. Né? Mas estão enfrentando diversos desafios, né, quando se fala de bem-estar, como comprovar que um orçamento é um investimento e não um custo. Acho que um grande desafio para o pessoal de recursos humanos, porque muitas vezes é cobrado quanto que isso vai reduzir o meu custo, né? E ainda algumas empresas têm essa dificuldade de mensurar um ROI, mas deveria ser de certa forma óbvio de que pessoas que estão melhor em termos de bem-estar, em termos de saúde, né, naturalmente vão ter mais energia, vão produzir mais, vão faltar menos, vão ficar mais tempo numa empresa que acolhe e que apoie essas pessoas. Mais um desafio a aprovar os orçamentos. Né? Um outro desafio é o buying da liderança. Né? Porque se os líderes não acreditam, se acham que isso é uma coisa meio teórica e não real, né? Como que realmente vão praticar isso dentro das empresas, né? Tem um terceiro desafio que é comunicação, né? Nós vimos que tem um estudo que fala que 6 em 10 comunicados corporativos são ignorados pelos colaboradores. Então você pode comunicar algo via e-mail e ninguém está olhando. E também depende muito do tipo de trabalho de sua empresa. Então, se a gente está numa empresa de serviços, né, que talvez todo mundo está no escritório, todo mundo tem um laptop e todo mundo tem um celular, está se comunicando, imagine uma fábrica, né, ou uma empresa que tem uma parte logística muito grande. Como que se comunica, né, os esforços da empresa e os benefícios da empresa para essa população, né? Então, tem N desafios, mas acho que é uma luta por vez, né? Vejo realmente um progresso contínuo, né? E o importante é realmente nunca desistir, né? E estamos vendo isso hoje em dia na área de recursos humanos. Bom, Luiz, e aí como né, a gente fala aqui sobre o futuro do trabalho,
Como que você enxerga esse futuro? Quais as mudanças? O que você prevê aí? Como você está se preparando para isso? Perfeito, perfeito. Bom, primeiro eu acredito muito na analogia do pêndulo, né? Acho que às vezes a gente vai para um extremo, depois vai para outro extremo até achar seu ponto de equilíbrio. Então, acho que era um extremo antes, pensar que a gente ficava 2 dias em casa e 5 dias trabalhando presencialmente, né? Era um extremo, né? 5 dias de 7 a gente no escritório. Depois, com a pandemia, a gente foi para 7 dias por semana em casa, né? E também talvez foi outro extremo. E acho que cada empresa, cada pessoa e cada cargo talvez vão achar seu ponto natural de equilíbrio, né? E tem algumas pessoas que realmente são extremamente produtivas, trabalham sozinhos, tem outras pessoas que sofrem de solidão, que precisam desse aprendizado, que às vezes pode ser, né, feito via um Zoom, mas às vezes é presencial. Então acho que cada pessoa, cada empresa vai achar seu ponto de equilíbrio. Então, acho que isso é algo que vejo no futuro do trabalho, né? Achando seu ponto de equilíbrio. Outra coisa também é, bom, a geração Z, né? É uma grande parte da população, cada vez vai ser mais representativa dentro do mercado de trabalho. E tem certos desejos, né? E certas crenças, né, importantes que têm que ser respeitadas. Temos que pensar em como atendê-las da melhor forma possível. Acho que o IA, por exemplo, chegou também a um bom momento para apoiar isso. Então, imagine, uma geração Z que está muito acostumada, mais acostumada a gente, talvez, para usar ferramentas como o ChatGPT, etc. Isso vai complementar a produtividade, né? Então, como que uso tecnologia a meu favor para realmente as coisas que talvez não são tão criativas ou mais repetitivas, usar inteligência artificial, e aí que talvez consiga abrir mais espaço para cuidar do meu bem-estar. Eu olho, por exemplo, eu tenho 2 filhas adolescentes, mas já de 15 anos, a maior, né? É incrível como usa ChatGPT, apoiado pela escola, né? Então, por exemplo, você está estudando para uma prova, coloca toda a informação que estudou dentro do ChatGPT e pergunta, me faz uma prova de múltipla escolha. E é assim que ela treina. Sozinha, fala, nossa, que incrível, né? Então essa geração vai ser a geração que vai entrar na força de trabalho, né? E que vai saber realmente usar essas tecnologias, como hoje em dia, né? As crianças nativas digitais ou com celular sabem mexer, né? E todo mundo fica extremamente impressionado, né? E eu tenho também uma esperança, digamos, para o futuro do trabalho, que é a seguinte, né? Quando você fala tanto de que temos que treinar e educar as pessoas com relação à ESG, a diversidade, né? É uma luta, é uma mudança de paradigmas para muita gente, mas as novas gerações não têm essas restrições, estão acostumados a um mundo muito mais aberto, faz sentido. Então, esse tempo que hoje investimos, e devemos investir em temas como ESG e diversidade, isso já vem naturalmente com essas futuras gerações, né? Então, acho que o mundo vai ser, espero. Né? A humanidade muito mais positivista nesse sentido, muito mais aberta, aceitando as diferenças individuais de cada um e cada vez mais focando em, bom, como que eu posso ter esse equilíbrio, né, que me satisfaz, né? Cada pessoa individualmente podendo olhar isso. Fico pensando que a gente está num momento de bastante polaridade, né? Em tudo no mundo. Mas alguns que querem voltar para o conhecido, então vamos voltar para o comando e controle, para o medo, e outros que estão pensando em construir um futuro do trabalho que seja esse que você está falando, que é diverso, que é mais humano, que é empático, que traz uma visão, né, da inteligência artificial a nosso favor e não, né, só com medo dela. Mas eu acho que hoje o que a gente encontra é como é que a gente vai construindo e entendendo que isso já está acontecendo, né? Talvez não seja voltar para 2019 e não tem a fórmula mágica, como você falou, mas como é que a gente entende tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente sofreu e de repente vai olhando daqui para frente nessa cocriação, porque como você falou, cada empresa tem seus valores, sua cultura, tem uma nova geração pedindo outros caminhos, né? Então, se você puder deixar uma mensagem final do que você acredita e o que é importante, seja nesse olhar do colaborador, né, dele fazer parte dessa construção, seja do líder, seja do RH, seja da gente como sociedade, né? O que você acha que a gente precisa olhar e juntos construir? Perfeito. Ótima pergunta, né? Acho que uma das coisas é realmente, primeiro, olhar para dentro, de certa forma, de que te traz felicidade e satisfação, que te motiva com relação ao propósito, né? Onde você se sente à vontade trabalhando, né? E conversar com outras pessoas, porque cada um vai ter seu ponto de vista.
E é importantíssimo, né, perceber que nessa diversidade de opiniões, né, você vê que olha, o mundo não é homogêneo, mas tem formas de criar ambientes que possam atender cada necessidade individual, né, e de uma forma cheia de empatia. Né? A gente fala muito dessa polarização, mas é interessante como todo mundo reconhece que existe e ainda existe. Né? Então, acho que aos poucos essa ficha vai cair, que isso não é produtivo, né? Que terminamos refazendo o trabalho, né? Sofrendo com isso. E às vezes são momentos, né, de desafios nos quais, né, surgem os grandes aprendizados. Né? Então, eu acho que isso vai ter um impacto muito grande. E é contínuo, uma evolução contínua. E a gente às vezes vai errar. A gente às vezes vai perceber que o avanço não é tão rápido como gostaríamos. Mas se você não toma o primeiro passo, né, vai ser impossível chegar lá nesse ponto final. Foi um prazer te ouvir, a tua história, a tua construção, e a gente entender o quanto que a gente pode fazer a diferença, né? Se cada um de nós se juntar e realmente acreditar nesse futuro melhor, eu acho que a gente tem tudo para construir isso juntos. Obrigada, Luiz. Muito obrigada, Luiz. Foi incrível ouvir a sua história, ouvir um pouco sobre a sua percepção. E queria agradecer a vocês por ouvirem o nosso Future of Work. O nosso super podcast que vai continuar falando sobre o futuro do trabalho e as novas tendências. Continuem com a gente. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha e novos assuntos e temas virão aqui para a gente conseguir ter essa super troca e chegar nesse tão sonhado Future of Work. Obrigada. Obrigada. Obrigado, pessoal.